E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. A gente está aqui com mais um Conversas do Veteran, né? Hoje estamos com o Christian Jung e o Lúcio Breitman para falar sobre o carro antigo no dia a dia. Além do Christian e do Lúcio, está o César, né, que é o nosso diretor de eventos do Veteran Car Club. O Christian e o Lúcio, né, são antigos mobilistas que usam o carro no dia a dia, né? Quase sempre ou sempre, né? São pessoas próximas da gente aí que a gente conhece que estão sempre com o antigo rodando pela cidade, seja a trabalho ou a lazer, enfim, né? Não usam só o carro tipo só nos encontros ou só nos finais de semana, quase todo dia ficam rodando com os antigos aí. Pessoal, boa noite, todo mundo tá bem aí, tudo certinho, com todo mundo resguardado. Vamos Tudo então. certo, tudo tranquilo. Beleza. Vamos começar então com a conversa aí, né? Christian, tu tem um carro icônico, né? Eu sei que uma vez eu estava passando, acho que umas 2 ou 3 vezes eu te vi, coincidente de horário. Eu estava saindo do meu escritório, que é ali perto do teu local de trabalho, né? E estava passeando ali pela Duque, vejo o teu carro ali, né? E até um dia peguei, fotografei, né, com o celular, tudo, até depois te mandei. Conta um pouco como é que é essa experiência, né, de essa paixão de usar o carro antigo, né, para trabalho, quase que no dia a dia, como é que funciona a questão do trânsito, se tem vantagem, se tem desvantagem, como é que funciona tudo isso? Uhum. Bom, o Fuca, para variar, foi o meu primeiro carro, né? Como foi o de muita gente, né? E eu sempre tive a paixão de ter, depois tive 15 anos, eu tive meu primeiro carro, aí fui trocando e tal, e depois eu tinha o sonho de comprar o Fuca de novo, porque para mim o Fuca ele é um carro que possibilita tu mexer na estética dele, agregar coisas e dá uma personaliza, assim, fica mais ou menos como cada Fuca tem a cara Sim. do seu dono, assim, né? Do seu jeito de ser. E depois que eu comprei esse segundo Fuca e comecei a mexer nele, ele meio que se misturou se incorporou com o meu personagem, assim, né? Ele tem toda uma história de ter a placa AIR, né? E eu sempre boto a maçã da Apple ali nele, que o meu irmão, na verdade, tem os Apple, não tem dinheiro para comprar os Apple, ele que compra. E ele me dá os adesivos. Sim. Eu sempre tenho adesivo no carro. Uhum. Aí logo que eu comprei esse Fuca, eu colei adesivo e mandei a foto para ele. E aí ele brincou comigo e disse, pai, esse aí é o Mac Fuca Air, né? Porque tem o MacBook Air, né? Sim. Esse é o Mac Fuca Air. E aí ficou aquela brincadeira no ar, ele pegou as fotos e mandou para a revista especializada no material da Apple, e os caras publicaram, na carta do leitor, publicaram 2 marcas legais, assim, a Volkswagen e a Apple unidas, numa paixão e tal. E aí surgiu a brincadeira do Mac Fuca. Então, eu estou contando isso porque o que acontece? No final das contas, o meu apelido acabou virando, era o nome do Fuca, na verdade, né? É o nome do Fuca, digamos assim, né? Uhum. Como eu tenho essa facilidade, eu trabalho no centro, eu moro no Menino Deus. Então eu tenho uma distância boa aqui, né? Para ir e voltar de carro. Não é uma coisa assim, não se torna cansativo, né? É uma diversão, né? Sem Exato. falar que tu vai chamando a atenção, eu como bom leonino, né? Tu vai chamando a atenção e volta chamando a atenção, porque todo mundo sempre se encanta com o Fuca, né? Sempre é um carro que chama muita atenção. Então eu praticamente vou e volto. Eu tenho uma garagem no centro, logicamente, que tu conheces, né? Sim. Porque o carro antigo ele tem digamos assim, essa barreira que é o de deixar na rua, né? Isso. Tanto para o descaso das outras pessoas quanto para o próprio roubo, né? E o meu carro tu conhece bem, ele é cheio de penduricalho, né? Então, quer dizer, se o cara passar a mão ali na metade das coisas que eu tenho ali, já vai me levar uma boa história, né? Do meu orçamento ali, que eu fui agregando há anos. Então, a gente tem que ter esse cuidado de ter a garagem para deixar os carros, né? Agora, é evidente que em trajetos maiores, assim, vamos dizer, se eu morasse em Viamão, talvez, tivesse que vir de lá para cá, com um trânsito mais pesado, ou com verão bem forte, ou época de chuva e tal, talvez eu não usasse tanto, assim, me tornasse um pouco inseguro em algum momento e tal, né? Como eu tenho essa facilidade de trabalhar perto, então, para mim, é um prazer estar utilizando o carro o tempo todo, né?
Sim, sim. A distância favorece, né? E isso eu falo, por exemplo, né, como o meu carro é muito baixo, né? E eu tinha uma época que eu usava ele quase sempre, assim. Logo que eu comprei ele, há 10, 11 anos atrás, eu usava ele direto, assim. Mas daí comecei a ficar inseguro no trânsito, né? Porque o trânsito foi piorando também, né? E às vezes, quando eu tô com ele, eu tô com a roda do ônibus na lotação da minha orelha, né? Então Sim, é diferente, né? Isso que tu falasse, tanto a distância quanto a questão da segurança, eu acho que nos dão um pouco mais de vontade, não vontade não seria a palavra, mas de propício, né? Para que tu se desloque com o automóvel, né? com E certeza. isso tem essa influência. E é bacana essa história aí que surgiu o MacFuca, tu tem o blog também, né, Cristian? Isso, Tu é. acabou. Aí, porque aí que aconteceu? Quando eu comprei o Fuca de novo, eu tinha um projeto na minha cabeça. Só que aí eu comecei, na época do meu primeiro Fuca, não tinha internet como se tem agora, né? Sim, E aí, quando eu comprei ele, eu comecei a pesquisar e comecei a descobrir que tinha uma série de coisas, acessórios de época que eu nunca tinha escutado falar na minha vida, né? Acessórios europeus e tal, e outros estilos de Fuscas, de visual do Fusca, né? E aí eu entrei no Fórum Fusca Brasil. Na época se usava muito o Fórum Fusca Brasil, né? E ali era um universo assim de velharias maravilhosas, assim, de coisas, e estilos, e gente vendendo peça e tudo. E eu fui me interessando com aquilo ali, fui me interessando pelas peças antigas e me interessei em montar um blog, também induzido pelo meu irmão. Ele disse, faz um blog e tal, e publica as coisas. E aí eu tinha algumas dificuldades de conseguir algumas coisas, e eu achei interessante publicar no blog essas informações. Não sim, que eu soubesse muito de mecânica, ou que eu soubesse de estofaria, disso ou daquilo e tal. Mas eu ia procurar as pessoas certas, né? Pegava aquela informação, fotografava o que eles faziam e tal, e comecei a publicar isso no blog, assim, como um arquivo, assim, né? Tanto claro. as coisas que eu fiz no meu carro, quanto coisas que outras pessoas fizeram nos seus carros. Depois as pessoas começaram a conhecer o blog, queriam ver o seu carro No no blog. blog. Aí Bacana. depois eu entrei num clube, participei do clube, aí eu divulgava todos os eventos do clube no blog também, era um canal de comunicação bom, assim, né? Aham, E hoje eu mantenho ele, assim, procuro manter ele sempre atualizado. Às vezes eu repito alguma coisa e tal, porque, enfim, como são muitos anos que eu tenho ele, claro. ele às vezes se perdem algumas matérias ali, porque a pessoa não vai voltando no tempo, a não ser quando tu pesquisa na internet e aparece ali, né? Sim, O interessante é que como esse nome não existe, né? Se tu botar MacFuca ali no Google, é o primeiro que aparece, né? Então não tem como não acessar, né? sim. Não, bacana isso. Tu acabou pavimentando a estrada para quem vem depois, né? Isso, Facilita, isso. facilita o acesso ao conhecimento e às informações, né? Enfim, isso aí. Exato. É porque às vezes tem informações que são bem banais assim para a gente, que ou que já tem o Fuca há mais tempo, eu digo pelo Fuca porque sempre foi o carro que eu tive, né? Antigo. E às vezes parece que são coisas banais, mas quando tu vê as pessoas estão pesquisando justamente alguma coisa que para ti parece banal, mas não é. Às vezes uma regulagem, um ajuste no batente da porta, sabe? Coisas simples assim que as pessoas não sabem onde pesquisar e encontram ali, né? É até uma cafeteira para botar dentro do Fucas também, né? É, Isso, até uma cafeteira. é. E uma Esses, coisa eu aprendi. é, Esse negócio que o pessoal fala, claro que o Fuca tem uma mecânica, assim como outros carros antigos, tem uma mecânica muito simples. Mas o pessoal fala, com arame tu resolve. Não é bem assim, né? Com Não é arame bem tu assim. é, é bem Claro nessa. que algumas coisas tu até consegue, mas no geral tem que ter algum conhecimento, ter alguns detalhes, né? De regulagem, Sim, processo, né? sim. E tu, Lúcio, a tua experiência aí, eu sei que tu às Pois vezes é. vai fiscalizar tuas obras aí, tu vai de antigo aí, conta para nós. Não, tu sabe Pois que é, o Eduardo, o Lúcio, o Christian falou uma coisa que é interessante, né? Que quando ele começou a fazer a exploração dele com relação ao MacFuca, é a questão do andar e o estacionar, né? Eu também tenho Isso. Fusca, eu também tenho essa preocupação e a sensação quando, né, passa um ônibus, que o Eduardo falou, né? Que a roda fica do lado, ali no caso dele que é mais baixo que o Fuca, mas eu a sensação é a sensação de vai me encostar, vai bater, né? Dá vontade de levar a mão assim e empurrar, né? Ah, pelo amor de Deus, não me bate no meu carro, né? Então, eu gosto de usar o Fuca no dia a dia. E uma outra coisa que é interessante do carro antigo é que vai andando na rua e as pessoas vão, olha ali, buzinam, abanam, tu vê as pessoas apontando, né? Os carros na rua, né?
E isso deve acontecer, obviamente, com vocês também. É muito legal isso. Mas com relação à questão que tu falou do estacionamento, eu acho que o Lúcio tem um fato também para nos contar em relação a isso, quando ele foi fazer uma visita de trabalho a Gravataí mesmo. Então, aborda junto isso aí no teu relato. Peripécia, né, que aconteceu. Não, eu sabe que eu sempre digo que eu atingi a maioridade, porque atualmente eu só tenho carro com mais de 20 anos. Eu não tenho nenhum carro. Então, eu não, logicamente, não pago IPVA, né? Me livrei do IPVA, né? Sim. Mas quase que virou uma filosofia para mim, assim, de transporte. Eu sempre, há 20 anos atrás, quando eu comprei meu primeiro carro, eu também andava de vez em quando, tinha todo um cuidado, mas eu via que algumas pessoas andavam com o carro no dia a dia. Um dos pioneiros foi o Dudu Alvarez, que Sim. andava direto com o carro. O Isso. Ronald, Charles Gemison também, que nós fomos pioneiros do clube, do Veteran, fundador do Veteran, também andava bastante com o carro no dia a dia. E aí eu comecei a me espelhar neles, né? Eu pensei, pô, se esse pessoal anda, né? Eu vou começar a andar também, porque é uma curtição. E aí eu comecei a andar. E aí o primeiro detalhe é essa questão do estacionamento mesmo, né? Mas daí o que eu comecei a fazer? Os meus carros ficam lá onde eu tenho o escritório, eu tenho algumas vagas, os carros já ficam lá. Então, o que eu faço? Normalmente, quando eu vou para casa, eu vou com um carro, no outro dia de manhã eu volto e trabalho com outro. Eu consigo fazer esse rodízio. E quando eu vou em uma obra, eu trabalho sou arquiteto, trabalho com projetos, nós também com fiscalização. Eu sempre vou no local com o meu carro, o mais novo, de 20 anos, para ver como é que é, se tem algum estacionamento perto. E, normalmente, eu faço vistorias no leste gaúcho. Eu ando pelo litoral, Charqueadas, Guaíba, e nessas cidades, Gravataí, e nessas cidades sempre tem um estacionamento perto, onde eu vou, sempre descubro um estacionamento. E aí eu boto ali, faço amizade, então eu acabo resolvendo esse assunto. Claro que, eventualmente, o carro até fica na rua, mas com muito cuidado e tudo mais. O que o César estava comentando foi o dia foi um dia que foi uma falha minha, que eu era para fazer uma reunião rápida em Gravataí, numa agência da Caixa Econômica Federal, e aí eu estacionei o meu carro num local na frente de uma escola. Eu pensei, pô, na frente da escola tem até um segurança, vou deixar o carro para ficar tranquilo. Fui para minha reunião. E quando eu estava na reunião, lá pela Santa me deu um estalo, porque quem tem carro antigo é quase que a gente tem um sétimo sentido. Né? Toda hora. E aí eu pensei, vou dar uma espiada no meu foquinho, assim. Eu olhei assim, estava em cima de um guincho. Aí a reunião, eu obrigado a sair da reunião, né? Pessoal, tem que descer, meu carro está sendo guinchado. Desci lá e falei pro pessoal de, olha, o carro é meu, por favor, pode baixar que eu já vou pegar ele. E aí eu tinha estacionado na frente de uma escola, justamente onde não poderia se estacionar. E aí não teve jeito. O pessoal disse, não, agora o teu carro está de posse do Estado. Eu digo, olha, mas por favor, é um carro antigo, mas não teve jeito. Daí eu já fui direto até o Detran. No final, o carro teve ficado um dia para o outro no Detran para poder. No final, ficou um final de semana, né, César? Que eu até fiquei tenso, né? Que a gente conversou. Final de semana? Naquele final de semana da casa do Cacaredo, que nós fomos lá, né? Isso. E aí o carro ficou um final de semana. Na segunda-feira eu peguei o carro de volta, mas são aquelas coisas que acontecem. Não deveria, né? Mas acontece. Sim. E como eu ando assim direto com o carro antigo, tem algumas histórias que aconteceram já que eu acho até interessante. Por exemplo, uma vez eu estava indo para Gramado com a minha esposa, que até está me olhando aqui agora, e ela ia participar. A gente ia participar ela ia participar de uma corrida lá, de uma corrida de revezamento, e ela foi com um carro mais novo e eu com um carro mais antigo. Então eu fui na frente e ela atrás. E nós fomos à noite, era em Gramado, né? Um grupo, e daí no meu carro antigo tinha mais outras pessoas e um outro grupo com ela. Só que daí o carro que estragou foi o dela, que era o mais novo. Então tu vê que acontece isso também, né? Tu tá com o carro antigo, não acontece nada, né? E o novo é que bacana, né? Mas o andar com carro antigo é como a gente estava conversando, assim, como tu disseste aí, vocês comentaram. Para mim, assim, é um prazer, porque são carros assim que quando a gente anda mais nos carros, eles acabam se tornando mais confiáveis. Porque como o carro ele foi feito para rodar,
Sim. E quanto mais a gente anda, melhor ele fica. Tu pega um carro antigo, se tu andar 2 dias seguidos, ele já está com um comportamento diferente. Como esses carros têm muitas... o funcionamento dele é muito mecânico, então essas peças precisam estar se movimentando, as borrachas têm que trabalhar, a suspensão fica melhor, a carburação fica melhor. São carros analógicos, né? São carros digital. Já agora, com a mudança de temperatura, já tem outro comportamento, né? Também. Agora no frio. Já é outra batida. O dia úmido é ótimo para o carro. É impressionante como a gente sente. A umidade ela faz um bem para o carro. Ele não pega, mas a umidade... A gente bem para eles, não tão bem para nós. Né? É um comportamento diferente, né? É um velho que gosta de umidade. Eu vou passar umas fotos aqui, enquanto a gente conversa. Tá, vocês estão vendo a foto aí, só para confirmar se está tudo certinho? Aí, acho agora sim. Espetáculo. Olha aí, ó. Que ano é esse teu carro? Que ano é esse teu carro, Christian? 76. 76, né? 76. E esse também é um carro que, quando passa, chama atenção. Todo mundo olha, né? E isso que tu falou é verdade. Todo mundo que anda com o antigo, né? Olha aí, o Lúcio chegando nos encontros. É verdade, com a Carmanguia. Agora eu me lembrei de um detalhe. Oi? Esse carro, então, não passa em branco em lugar nenhum, né? Mas sabe que agora eu me lembrei, olhando o Carmanguia, eu me lembrei de um detalhe. Uma vez eu fui fiscalizar uma obra em Ivoti. Aí eu cheguei lá em Ivoti com esse Carmanguia, e aí vem um mestre de obra, um alemão, uns 2 metros de altura, assim, uma Carmanguia, o cara saiu na obra, com um capacete de obra. E ele disse assim, meu sonho é entrar dentro de uma Carmanguia, Tá, entra aqui, entra no carro. E o cara não entrou, eu nem tirou o capacete. Eu disse, tem que tirar o capacete. O cara entrou e foi entalado dentro do Carmanguia. Como é que é essa recepção do pessoal, assim, quando vai para as obras, quando vê um carro antigo, né? Isso acho que talvez que nem o Cristian quando vai no Palácio, né, ali fica no entorno, isso acho que é legal, né? Tu vê que o pessoal dá aquela vê um Carmanguia, um Fuca, um tal, enfim. Todo mundo gosta, é muito bacana, assim, porque as pessoas gostam, principalmente os carros nacionais, eles têm aquele apelo assim emocional, então as pessoas gostam muito, assim, é um carro diferente, é um carro que é como a gente sempre fala, né? Um carro novo, claro que tem que ter dinheiro e muito dinheiro, principalmente aqui no Brasil, para te comprar um carro novo, mas um carro antigo não é só ter, que tem que ter sempre uma pessoa por trás que realmente cuida da manutenção. Então é algo assim que as pessoas gostam de ver mesmo, né? Sempre remete a alguma história, algum momento da vida daquelas pessoas, né? E é muito bacana, né? A gente trocar essa ideia e essas experiências, né? Sim, é isso que, por exemplo, quando a gente faz os passeios e coisas, né? De exposições, tu vê eu às vezes fico circulando muito para tirar as fotos, né? Então eu ouço as histórias das pessoas conversando. Aí, às vezes, até perguntam para mim, que carro é esse? O meu pai teve, eu tive quando era criança. Então, isso é uma coisa bacana, né? Tá na questão afetiva da memória, né? Isso é muito legal. Com certeza. Agora tu tá provocando a saudade dos encontros, Eduardo. Pô, isso é sacanagem. Que nem nós recebemos hoje, né? O pessoal querendo fazer encontro clandestino. Claro que é uma brincadeira, né? Mas nesses tempos, assim, a gente fica... Olha aí, ó. O MacFuca já foi modelo. Né? O meu também, ele chama atenção porque ele tem muito acessório assim que o pessoal não conhece, né? Sim. Coisa que tu não vê no dia a dia, assim, nem na época do Fuca mesmo tinha muito aqui, né? Alguns acessórios diferentes. Tem gente que diz que usa uma parabólica na frente ali, antena parabólica na frente. E essas rodas são muito bacanas, hein? Essa roda é bacana, né? A réplica da Porsche, né? Essa aí foi meu sonho de consumo. Essa daí, quando eu comprei, ficou uns 3 meses guardado, sem a esposa saber. Lá na loja do meu amigo no ASC, eu mandei entregar lá, eu digo, tu deixa, não fala nada. Aí, como o carro entra e sai da garagem, um dia ele surgiu com essas rodas. Aí demorou um pouco para perceber, né? Aquilo foi meio que entrando na família. Aí a gente diz... revelar quanto que gasta, tá ferrado.
Aí tem que dizer assim, ué, mas faz tempo, né? Faz que essas tempo que eu rodas, troquei isso aí. tu é que não repara. Fiz um taco a taco. Tem aquela história, né, que o pessoal que tem carro antigo tem medo que a esposa, quando o cara morre, né, tem venda pelo preço que a gente disse que gastou com ele, né, que pagou nele, né. Um baita prejuízo da família. E uma coisa, eu sempre digo que não tem preço, pegar uma estradinha com carro antigo é uma delícia, né? Olha, além de fazer um bem pro carro também, né? Sim. Ah, sim. Toda É. vida, toda vida. Não, uma isso que tu terapia. falou antes de ter que rodar com ele é Ó, fundamental. tá aí. Esse Porque senão, cada carro, vez que deixa ele parado, esse Fuca, ele era do meu sogro. Esse carro também tem uma história bacana, porque eu comprei esse carro para o meu sogro, ele era político e morava no interior, e para fazer campanha ele queria um carro, né? Tinha que ser um Fuca, porque isso acho sim, que porque vai por tudo. 91, 92. Eu disse, eu vou achar um Fusca para o senhor. Daí achei esse Fuscão 72 1500. O teu é 1500 também, né? O meu? É. O meu era 1.300, mas transformado em 1.500. 1500. E aí eu disse para o meu sogro, olha, eu vou procurar um Fuscão 1500, 72, que eu acho que é um carro bom e tal. E aí acabei comprando esse Fuca na época. Ele usou lá no interior, fez campanha. E as minhas cunhadas disseram, olha, esse carro aí não vai durar muito tempo. Eu disse, olha, vai durar muito tempo, vai ter muita história para contar. E aí depois o meu sogro acabou falecendo, esse carro ficou com o meu cunhado no Paraná. E um dia ele me disse, olha, Lúcio, o carro tá parado aqui, não quer ficar contigo, tu que gosta, ó, manda para cá. E aí tá aí o carro, né? Esse é um carro que eu gosto de andar no dia a dia, porque o Fuca é um carro muito prático para andar no dia a dia. Sim, É um carro ágil, leve, gostoso de andar. E uma coisa que eu acho do carro antigo, apesar do Puma ser baixo, né, Eduardo? Sim. A questão é que, por um outro lado, o carro antigo, eu vejo que tem dois tipos de comportamento das pessoas quando está no trânsito. Um é aquele que, se vê um carro antigo, ele tem que te passar porque ele acha que não vai andar. Né? E se for Fuca, e tem aquele outro que curte, daí te dá o espaço, porque respeito até os mais velhos, né? Então, existe assim, no final ele acaba chamando tanta atenção que tu tem que saber se comportar para poder conduzir. Tem essa questão sim, da bem distância, nessa. né? Esse é teu Opala, não? Oi. Esse aí é o Opala. Esse é um carro que eu também gosto de andar no dia a dia. É um carro assim que para viajar é gostoso. Ele tem é um Opala com motor 4 cilindros. Então ele é um carro assim como esse carro era do sogro de um amigo meu lá de Quaraí. Até tá com a placa de Quaraí ali ainda, né? Não tinha conseguido trocar. E ele é um carro que, como ele não foi restaurado, ele tem algumas coisas para fazer. Esse é um carro que eu gosto de andar no dia a dia, porque aí eu fico mais desapegado, assim, né? Dá para andar mais à vontade, assim, né? Embora seja bem original também, né? Aí tu vai chorar nesse aí. Esse aí eu choro, né? Esse era o meu xodó, né? Aí o ano passado eu vendi ele. Mas essas coisas são interessantes, né? Esse carro, embora assim, eu fiquei 12 anos com esse carro e restaurei ele todo, era um carro que eu gostava muito, mas era o carro que eu menos andava, porque eu tinha medo de sair com esse carro. É um carro que chama muita atenção, é um carro grande, ele é muito largo também, aí não é nem questão de ter garagem, então não tem vagas que ele fica muito apertado, né? Sim. Então a gente tem aquelas manias, quando a gente vai num shopping, tu deixa lá onde ninguém deixa, né? Afastado. Sim, bem escondido. Mas, e aí tá aí o Camaro de novo, né? E aí eu me dei conta que era o carro que eu menos usava, e aí eu resolvi me desfazer dele. Fiquei com os carros que eu ando mesmo no dia a dia. Sim, que tu tá sempre em movimento. Isso é bacana, né? Enfim, aí o detalhe do MacFuca. Né? E, Christian, eu tomei a liberdade de pegar da tua página essa foto aí. Né? Qual é essa daqui? Qual? Tu tá vendo? Essa daqui? Isso. Que bacana. Eu fiz essa foto aí depois, né? Quando o pai estava vivo ainda também. Sim, tu fez a reconstrução. Eu peguei agora, antes da gente entrar um pouco, eu peguei ela. Eu acho essa foto muito emblemática, né? Enfim, é muito bacana. Com certeza. Com certeza. O pai teve vários Fucas. Sim. Ó, um detalhe. O pessoal gostava de o pai gostava, o pessoal que trabalhava com ele na rádio gostava de comprar os carros dele, porque eram carros sempre muito bem cuidados. Sim, tinha tradição, né? Sabia que era certeiro. Ele era muito cuidadoso com o carro.
mais ganhou o Camaro, mais umas. Eu tô passando A invenção do skate que eu botei atrás ali é imitando os Fuscas na Europa que botam os esquis, né? Para andar na Sim. neve. Aqui o Tu skate. tropicalizaste. Tropicalizou. Isso, é. E Boa. foi por acaso, porque eu botei o skate atrás, ele encaixou bem direitinho ali no vão do suporte do para-choque, né? E aí eu inventei uma peça para sustentar ele em cima, que ninguém percebe. Sim. Então, muita gente, quando eu ando com ele na rua, hoje em dia ando mais por estética mesmo, nem ando muito de skate. E o pessoal acha que o skate vai cair, que eu esqueci lá atrás, que tem. Olha, o skate está lá atrás, esqueceu lá atrás. Eu digo, não, mas tá preso. Essas aí foram as que tu mandou. Essa é a foto de um colega teu, o Félix Zucco. O Zucco, né? Fotógrafo da Zero Hora lá. Da Zero Hora, O Zucco tem Fusca também. Essas foi que tu mandou quando tu estava ainda dando uma mexida nele. Isso foi quando ele chegou em casa, o Fusca, né? Agora o Fernando que está aparecendo aí já ganhou uma Brasília do Dino dele, né, meu filho? Eu conheci essa Brasília de perto aí, né? Eu vi no Face a foto da Brasília, bonita. Eu tive que arranquei tudo, fiz tudo de novo, estofamento, tudo, né? Sim, olha só. A tampa do som lá atrás, foi fazendo tudo. O bom é isso, né? Que tu vai desmanchando tudo e vai fazendo tudo de novo, né? E vai fazendo ao teu gosto. Isso ao gosto, ele possibilita, né? Aí ele tava... aí foi logo que ele veio para casa. Sim. Aí ele tá um moço comportado ainda. Um moço comportado. O cara tinha trocado os espelhinhos retrovisor, botou aqueles de plástico e tal. E aquele volante ali, eu fiz a capa dele, eu mesmo costurei a capa dele. Bacana. Esse aqui, ó. Show. Eu fiz uma capa de cor e costurei. Aí depois mudei, né? Botei outro estilo e tal. Aí foi logo que ele chegou em cá. Aí tá o que saiu, a carta do mês, ó. Aquela que tu falou, né? Que bacana isso aqui. Isso. Daí que acabou surgindo a brincadeira do Mark Fuca, né? Show de bola. Show de bola. Muito bacana. Essa era a última. Pessoal, a gente está com 2 minutos, né? Para ver como... Passou rápido. Passa super rápido. Quando a conversa é boa, fica com gostinho de quero mais, né? Ele me avisou aqui que tem 2 minutos, né? Mas, enfim, né? Eu acho que é o grande... isso que vocês falaram, né? Que a gente sabe, quem tem carro antigo sabe que é isso aí, carro é para andar, né? Seja ele novo ou antigo, ele tem que circular. Talvez... nesse trânsito meio selvagem que a gente viva, dependendo do automóvel, a gente fique com certo receio, mas fundamentalmente tem que rodar, porque o carro é isso aí, ele funciona, né? Ele vive melhor, digamos assim, né? Rodando e sendo usado, né? Como o Lúcio falou, melhora a suspensão, vai melhorando tudo. Tu vai conhecendo o carro, tu vai vendo aonde pode estar os possíveis defeitos, até a questão da segurança, eu acho que isso é muito importante, né? E isso que é o bacana. Além, é claro, de ser um espetáculo, né? Todo mundo vê, né? Seja ou porque gosta ou porque tem uma memória afetiva que isso aí provavelmente vai startar, né? No pensamento. Isso que é bacana. Mas, enfim, agora estamos aqui com 1 minutinho, então quero agradecer a presença de vocês aí, né? Do Christian, do Lúcio e do César, né? Até foi pouco, acho, desse tempo, a gente falar sobre o carro o antigo no dia a dia, enfim, tem tantas coisas que a gente pode falar, mas fica até uma sugestão, se vocês estiverem dispostos, a gente pode, no outro dia, também marcar para fazer o capítulo 2, assim como nós fizemos com o Ford Modelo T e Modelo A, lá com o pessoal que adoram esses carros, tá? Mas, enfim, quero agradecer a presença de vocês, né? Por essa parceria aí, e isso é bacana para a gente desopilar um pouco nesse momento de tensão, né, que a gente está vivendo aí, dessa pandemia. Com certeza. Então tá, pessoal, isso. Tenham todos uma boa noite aí e vamos falando. Até o próximo encontro que a gente puder, né, nos reunir. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Um abraço. Tchau. Até mais. Tchau.